2 Samuel 19. Diz assim, iniciando no verso 1. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe no palácio do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem e aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos. Pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo: o rei está assentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo e todas as tribos de Israel andavam discutindo entre si, dizendo: o rei nos livrou das mãos de nossos inimigos, foi ele que nos livrou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Portanto, porque vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: dizei às autoridades de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para o seu palácio, visto que as palavras de todo Israel têm chegado aos ouvidos do rei. Vós sois meus irmãos, meu osso e minha carne, porque seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. A Amasa direis: não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse de um só homem. Mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia e fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, no coração. Pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a tribo de José a descer ao encontro do rei meu senhor. Então disse a Abisai, filho de Zeruia: não morreria Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Respondeu Davi: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei o jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo dizia: selarei um jumento, montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Mas o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Mas puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque falas ainda dos teus negócios. Já decidi. Tu e Ziba repartireis as terras. Disse Mefibosete ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhá-lo ao outro lado do rio. Ora, Barzilai era muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando este estava em Manaim, pois era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém.
Barzilai, porém, disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mau? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa. Deixa voltar o teu servo para que eu morra na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Respondeu o rei: Quimã passará comigo e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo o que me pedires te farei. Havendo todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá, com metade do povo de Israel, conduziu o rei. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram: porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e sua família através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Porque vos irais com isso? Porventura comemos à custa do rei ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá: 10 partes temos do rei, e mais temos em Davi do que vós. Portanto, porque fizeste pouca conta de nós. Não foi a nossa palavra a primeira para tornar a trazer o nosso rei? Mas a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então Absalão, filho de Davi, tinha organizado uma rebelião, uma revolta contra Davi, seu rei e seu pai. Esta situação é mais uma em que nós vemos claramente que a família de Davi não funcionava bem. Davi, homem segundo o coração de Deus, foi um excelente rei, mas falhou em ser um bom pai. Aqui nesta passagem a rebelião tinha terminado mesmo há muito pouco tempo, e com o final da rebelião terminou também a vida de Absalão. Absalão foi morto no final desta rebelião. Absalão estava morto. Ainda assim fica claro por aquilo que nós lemos que os problemas de Davi não tinham terminado por ali. Os problemas continuaram, apareceram outros problemas. Na primeira parte da passagem encontramos em primeira reação de todo o povo à forma como Davi estava, que Davi estava triste depois da morte de Absalão, versículos 2 e 3. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Nesse dia o povo entrou às fortadelas na cidade, como o faz quando, envergonhado, foge da peleja. Então todo o povo estava muito triste pela forma como Davi estava depois da morte de Absalão. No versículo 4 nós temos a descrição do estado de espírito de Davi. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Este estado do espírito de Davi é como que um relembrar daquilo que encontramos no final do capítulo 18. As palavras são praticamente as mesmas, é quase comum repetir. Davi tinha as funções de pai, função de pai e função de rei, que são duas coisas que são assim difíceis de conciliar. São duas coisas muito complicadas de conciliar. Em particular, quando se tem que enfrentar uma rebelião que é causada pelo seu próprio filho. Então, nesta situação, Davi, o rei, estaria contente porque a rebelião tinha chegado ao fim, mas Davi, o pai, estaria triste porque tinha perdido o seu filho, estaria desolado com a morte do seu filho. Estas duas coisas, ao mesmo tempo, não foram possíveis de conciliar. E o Davi que se manifestou foi o Davi pai. Acima do Davi rei manifestou-se o Davi pai. O Davi pai foi aquele que apareceu. Eu acho que todos nós entendemos a situação de Davi. Muitos de nós são pais e mães e todos nós sabemos o que é ter um filho. Acho que nenhum de nós foi ou é rei de algum país. Se calhar nem nos podemos considerar reis da nossa própria casa, vá. Mas todos nós sabemos o que é ser pai, ou sabemos o que é ser mãe, ou pelo menos a grande maioria de nós. Alguns irão saber, se Deus assim o permitir. Mas nós não sabemos o que é ter uma rebelião desta magnitude dentro da nossa casa. Lá em casa, a grande rebeldia do Miguel é o tempo que demora a fazer os trabalhos de casa. A grande rebeldia da Ana é basicamente tudo. A Ana tem aquele seu estado de espírito muito particular em que sai à mãe em todos os aspectos. Mas nós entendemos a posição de um pai que perdeu um filho que, embora rebelde, era
seu filho. Ele não deixou de ser seu filho porque era um filho rebelde. Davi não era um bom pai, mas ainda assim era pai. E ele sentiu claramente aquilo que foi a perda do seu filho. Não era uma família que nós consideraríamos família funcional nos dias de hoje, que é um tema que está um bocadinho em voga também, mas ainda assim Absalão era filho de Davi e Davi sentiu a perda do seu filho, como qualquer pai sentirá a perda de um filho. Também podemos olhar para a situação um pouco racionalmente e indicar que claramente Absalão precisava de ser castigado por aquilo que fez, e naquele tempo e naquela cultura a morte seria se calhar o castigo justo ou o castigo merecido por aquilo que ele tinha feito. No entanto, o povo precisava do Davi de rei. O povo precisava de Davi rei, não precisava de Davi pai. Ainda por cima não havia aquela, se calhar, ligação emocional do povo a Absalão, e então não conseguiam compreender muito bem porque é que Davi pai estava-se a manifestar tanto naquela altura em detrimento de Davi rei. Absalão era morto, mas ele se calhar merecia a morte por aquilo que tinha feito. Então havia ali muita estranheza. Davi pai estava a colocar todo o reino numa situação delicada porque estava legitimamente a lamentar-se da morte do seu filho. E aqui que entra uma personagem muito interessante. Joabe. Joabe tem um discurso realmente muito duro com Davi. Versículos 5 até 7. Então entrou Joabe no palácio do rei e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem e aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala ao coração dos teus servos. Pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Ouch! Aquilo que Joabe diz é de facto realmente muito duro para com Davi. Ele toca em todos os pontos e não dá a ideia que mede as palavras de alguma forma. Ele diz diretamente o que estava a passar, diretamente o que estava a acontecer, e não se preocupa em ser minimamente simpático nesta mensagem que entrega. E é muito interessante esta mensagem, estas palavras mais duras virem de Joabe. Joabe é alguém que em todo o seu currículo, em toda a sua vida, não é alguém que seja muito constante. É alguém que tem muitas oscilações, que faz coisas realmente muito boas, mas também faz coisas realmente más. E então é alguém assim um bocadinho estranho. E é estranho este repreender, este discurso duro vir por parte de Joabe. Um resumo do currículo de Joabe: ele era comandante do exército de Davi, era um excelente combatente, era excelente em batalha, mas ele matou Abner à traição, segundo Samuel capítulo 3, versos 22 até 30. Ele não questionou quando Davi ordenou a morte de Urias. Portanto, segundo Samuel 11, 6 a 26, ele não teve nenhuma atitude para fazer que Davi recuasse daquela ordem que tinha dado de matar Urias. Mais tarde, uma coisa boa, ele aparece como reconciliador entre Davi e Absalão, segundo Samuel 14, 23 e depois 31 a 33. Ele esteve diretamente envolvido na morte de Absalão, desobedecendo às ordens de Davi, segundo Samuel 18, 14. Não foi ele que matou Absalão, mas ele pegou em 3 dardos e trespassou-lhe o coração, e eu acho que é o tipo de coisa que não dá assim muita saúde, é o que dizem. Ele não foi aquele que o matou, mas ele esteve diretamente envolvido e ele desobedeceu diretamente às ordens de Davi nessa situação. Ele tentou dissuadir Davi de contar o povo, segundo Samuel 24, 2 a 4, vocês irão ver este tópico mais tarde, mas foi uma atitude boa que Joabe teve. Ele foi substituído por Amasa como comandante do exército de Davi, conforme lemos no verso 13, mas isso também não durou muito tempo. Amasa não era muito competente no liderar o exército, e então na primeira oportunidade que Joabe teve, ele matou Amasa. Acho que a incompetência de Amasa tinha o contraste grande com a competência que Joabe tinha para matar pessoas, e então ele, a primeira oportunidade que teve, livrou-se de quem o substituiu no comando do exército. Joabe não é referenciado no grupo ou no conjunto dos valentes de Davi, em 2 Samuel 24.
E no final da vida de Davi, Joabe apoiou Adonias como futuro rei, quando Davi já tinha decidido, ou já tinha manifestado que o futuro rei seria Salomão. Encontramos isto em 1 de Reis, capítulo 1. Então Joabe é esta personagem estranha que fez coisas bastante boas, mas também fez coisas bastante más. Então é assim um bocadinho estranho como é que esta pessoa tão inconstante, esta personagem tão inconstante, que muitas vezes desobedeceu de uma forma clara a Davi, como é que esta personagem que se chega a Davi e lhe entrega este discurso tão duro, tão difícil de ouvir, mas que sem este discurso nada do resto tinha acontecido. Sem este discurso, Davi provavelmente teria entrado em depressão, não teria saído daquela situação e o reino estaria perdido. Algumas das coisas menos boas que Joabe fez ficaram de tal forma no seu currículo que mais tarde, quando Davi dá as suas últimas instruções a Salomão, ele ordena que Joabe seja morto. Então é mesmo realmente muito estranho ser esta pessoa que foi entregar este discurso, que foi entregar estas palavras, que fizeram o rei sair daquela situação. Davi sempre teve pessoas ao lado dele que o aconselharam e ajudaram em momentos difíceis, mas é estranho que nesta situação apareça Joabe. Não havia mais alguém, não havia mais ninguém que fosse capaz de dar esta mensagem. Mas Joabe disse exatamente aquilo que Davi precisava de ouvir. Ele disse exatamente aquilo que era necessário que Davi ouvisse para que se desligasse da frequência do Davi pai e passasse à frequência do Davi rei. No ano passado, lá onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, nós recebemos um estagiário de Engenharia Informática. Engenharia Informática é, para quem não sabe, o melhor curso de sempre. Então, nós recebemos um estagiário, alguém que chegou ao pé de nós, chegou lá à empresa e disse que queria fazer estágio lá. Então a empresa teve que propor um projeto de estágio, esse estagiário teve que concorrer a esse projeto e foi aceito. Então era a última disciplina que faltava àquele estagiário para terminar o curso, é o estágio curricular. É uma disciplina que dura um ano inteiro, é avaliada em duas partes, portanto é avaliada no final do primeiro semestre e depois no final do ano. Para o estágio há 2 orientadores, um por parte da faculdade, outro por parte da empresa, fui eu, para azar do rapazinho, e então o estágio começou. Desde o início do estágio que o estagiário subestimou o projeto que tinha à frente. Não era a coisa mais complicada do mundo, mas também não era a coisa mais simples do mundo, mas ele claramente subestimou a tarefa que tinha em frente. E então o tempo foi andando e as coisas ele foi deixando arrastar e não foi entregando grande coisa, grande volume de trabalho. E no final do primeiro semestre ele tinha que entregar um documento que descrevia claramente como é que ele planeava implementar aquele projeto. Não era necessário implementar coisa nenhuma, mas ele tinha que ter esse documento e esse documento tinha que descrever claramente como é que ele planeava fazer toda a implementação que teria lugar no segundo semestre. Esse documento chegou-me bastante tarde às mãos, portanto, praticamente no final do primeiro semestre. Eu revi aquele documento e disse de uma forma simpática que aquilo não estava assim muito bom, mas também já não havia tempo para fazer melhor ou para mudar grande coisa daquilo que ali estava. O orientador da faculdade disse mais ou menos a mesma coisa, também muito simpático. E então esta primeira parte foi para avaliação. A avaliação é no auditório com um júri, portanto é assim algo mais formal. E o presidente do júri, portanto a pessoa que faz as perguntas mais difíceis, foi meu orientador de estágio também há uma vida atrás e é assim uma personagem encantadora. E então o estagiário apresentou o seu documento, fez toda a apresentação de tudo aquilo que ele tinha e do plano que ele tinha para resolver aquele problema. E no final da apresentação dele, o presidente do júri encosta-se assim para trás na cadeira, respira fundo e diz assim: olha, isto que tu aqui apresentaste, este documento, esta apresentação, isto é de quem não sabe a mínima ideia daquilo que está a dizer
isto não tem ponta por onde se lhe pega. Tu ou refazes isto tudo e entregas algo em condições no final do segundo semestre, ou chumbas, e mesmo que faças isso, já não vais ter uma nota excelente. Qual foi o impacto da minha simpatia quando lhe disse que as coisas não estavam bem? 0. Qual foi o impacto deste discurso duro por parte do presidente do júri? Todo. O estagiário virou completamente, embora não tivesse a nota excelente, ele conseguiu não chumbar. Nesta situação, Joabe foi o presidente do júri. Ele disse algo que era claramente pouco simpático, mas era aquilo que Davi precisava de ouvir para sair do estado em que estava. E para que o Davi rei se manifestasse acima do Davi pai. O povo precisava do Davi rei, o povo não precisava do Davi pai. E então Davi entendeu essa mensagem e levantou-se. Versículo 8. Então o rei se levantou e se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo. O rei está assentado à porta. Todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. No entanto, o levantar-se e o limpar as lágrimas, este recomeçar, foi só o início. A caminhada de regresso a Jerusalém teve também os seus desafios, logo porque o povo não estava propriamente unido. Nós lemos no versículo 9 que o povo estava a discutir entre si. Lembravam-se do que o rei tinha feito, lembraram-se que tinha sido o rei que os tinha livrado dos filisteus, o rei que nos livrou dos nossos inimigos, mas estavam na dúvida agora porque o rei tinha fugido por causa de Absalão. De alguma forma eles tinham ungido Absalão rei, mas Absalão agora era morto, mas Davi também não estava presente. Portanto, era uma situação assim, algo estranha. Então, a primeira coisa que Davi rei teve que fazer foi convencer o povo de que ele era um rei legítimo e de que merecia voltar. Então, por vezes é necessário ouvir algo que é bem difícil ou dizer algo que é bem difícil para que nós façamos aquilo que é suposto. Joabe foi um bocado o herói improvável desta história. Alguém de que se calhar não se contava que fosse ter esta atitude que fizesse o rei voltar. Que fizesse o rei levantar-se e voltar e reinar. Alguém que era claramente inconstante, mas ainda assim foi dele que veio a repreensão para Davi. E se essa repreensão não tivesse acontecido, nada do resto tinha acontecido. Davi não se teria levantado, Davi não teria saído da situação em que estava e o reino ter-se-ia perdido. Depois, nos versículos 11 até 13, nós vemos alguma diplomacia por parte de Davi. Ele fala com diversas pessoas, no sentido de as convencer de que de facto ele deveria regressar ao lugar de rei, e ele consegue. Versículo 14. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá como se fosse de um só homem. Mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. E logo a seguir este anúncio, Davi iniciou o seu regresso a Jerusalém. Versículo 15. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão. Ora, Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. E neste regresso existem 3 personagens diferentes que se cruzam com Davi. Uma é Simei, outra é Mefibosete e a terceira é Barzilai. No versículo 16, apressou-se Simei, filho de Gera, o benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Não é a primeira vez que lemos acerca de Simei em 2 Samuel. No capítulo 16, a partir do versículo 5, Simei aparece enquanto Davi fugia por causa da rebelião de Absalão. Simei é aquele que aparece amaldiçoando a Davi atirando pedras. Aí lemos que ele também era familiar de Saul e por isso é que estava a atacar ou a amaldiçoar e a apedrejar Davi. Agora, no regresso de Davi, a posição de Simei é mesmo muito diferente daquela que ele teve quando Davi estava a fugir. Versos 16 até 20. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, seus 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia e fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, no coração. Pois eu, teu servo, deveras confesso que pequei, mas hoje sou o primeiro de toda a tribo de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Simei prostrou-se diante de Davi arrependido do que tinha dito,
ou pelo menos amedrontado, porque sabia claramente aquilo que tinha feito, e sabia que com o regresso de Davi a sua própria vida estaria em perigo. Davi agiu com clemência e com diplomacia, até quando Abisai sugere que Simei seja morto. Davi rejeita essa opção e ele poupou a vida de Simei. Eu acho que Davi foi inteligente aqui. Eu penso que ele não quis passar a ideia de que o rei regressado iria matar todos aqueles que de alguma forma se tivessem manifestado contra Davi, ou que de alguma forma tivessem manifestado o apoio a Absalão. Portanto, se as pessoas começassem a perceber que todos esses eram mortos, provavelmente não iria ser bom para Davi. Então Davi referiu-se de matar Simei. Noutras situações, noutras circunstâncias, por erros que se calhar até menores, pessoas foram mortas. Mas aqui eu creio que Davi pensou no global de todas as coisas. Ele olhou para todo o povo, ele não queria passar a ideia de ser um rei do qual se deveria ter medo. E eu acho que isto depois é um pouco reforçado também em 1 de Reis, capítulo 2, não precisam de abrir, eu vou lá no instantinho, 1 de Reis, capítulo 2, versos 8 e 9. E lembra-te, isto são as últimas instruções de Davi para Salomão, e lembra-te, contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Quando ele saiu para encontrar-se comigo junto ao Jordão, eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente. És homem sábio e bem saberás o que lhe has de fazer, para que, apesar da sua idade avançada, deixa à sepultura com sangue. Então Davi não esqueceu aquilo que Simei tinha feito. Davi guardou claramente aquilo que Simei tinha feito e depois passa essa instrução a Salomão mais tarde. Fica a ideia de que claramente Davi só não matou Simei porque não queria passar uma má mensagem, porque aquilo que ele tinha feito era merecedor de morte. Depois, mais tarde, como a promessa tinha sido de Davi para com Simei, Salomão já era uma terceira entidade, então já não havia problema se fosse Salomão a tratar do assunto, entre aspas. Então, nesta segunda parte da passagem, nós vemos que o regresso de Davi obrigou a sabedoria e obrigou a diplomacia. A vontade dele seria, de certeza, matar Simei, mas o impacto que essa decisão teria seria maior e teria um impacto maior no seu reinado, e então Davi referiu-se de matar Simei. Sabedoria é necessária em todas as decisões, mas é particularmente crítica em decisões mais complicadas. E então Davi teve sabedoria aqui neste momento para não provocar algo mais difícil, algo mais complicado, e reduziu o derramamento de sangue para proteger aquilo que seria o seu reinado. Depois nós temos outras duas personagens, Mefibosete e Barzilai. A forma como qualquer um deles se posiciona ou se apresenta é completamente diferente da forma como acabámos de ler que Simei se apresenta. Nos versículos 24 e 25 nós vemos Mefibosete a chegar-se perante Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, chegou ao encontro do rei. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Mefibosete apresentou-se perante Davi com mau aspecto de quem não se tinha cuidado desde que o rei tinha saído. Não tinha feito a barba, não tinha cuidado dos seus pés. Nós sabemos que o caso de Mefibosete está ligado a Ziba, seu servo. Como foi dito na semana, ou foi referido na semana passada, Ziba juntou-se a Davi com segundas intenções. Ele deliberadamente deixou Mefibosete para trás e apresentou-se a Davi para o enganar, apresentando um mau testemunho de Mefibosete. Mefibosete era da família de Saul, mas era coxo porque tinha tido uma queda em bebé, então era dependente de outros para se deslocar. A responsabilidade da deslocação dele era de Ziba, mas Ziba abdicou dessa responsabilidade, ou largou essa responsabilidade de propósito,
para ir perante Davi, fazer queixa, passar mau testemunho acerca de Mefibosete e assim ter benefícios acerca disso. Ele decidiu enganar o seu senhor e decidiu enganar o próprio rei. O aspecto e os argumentos de Mefibosete não convenceram inteiramente Davi. A primeira pergunta de Davi é logo muito inquisitória. Ele tinha bastantes dúvidas acerca das intenções de Mefibosete. Porquê é que não vieste comigo, Mefibosete? E toda a explicação que se seguiu não parece convencer Davi inteiramente. Davi estava num estado de fraqueza. Os últimos dias dele tinham sido muito complicados. Provavelmente não teria dormido assim tanto. Estava debilitado física e emocionalmente. Ele estaria em baixo por toda esta situação. A decisão de Davi foi repartir tudo o que era de Mefibosete por Mefibosete e Ziba. Isto é diferente daquilo que ele já tinha prometido antes, que tinha entregue tudo o que era de Mefibosete a Ziba. Portanto, neste sentido já é uma melhoria, é algo a andar no bom sentido. É uma melhoria em relação ao que lemos no capítulo 16, mas, ainda assim, Davi foi enganado por Ziba. Na mesma situação, no mesmo estado em que Davi, provavelmente todos nós iríamos cair no mesmo erro. Provavelmente todos nós iríamos olhar para Mefibosete, iríamos ter dúvida e iríamos fazer, algo parecido, não iríamos reverter a decisão que tínhamos tomado lá atrás no capítulo 16. Mas eu, sentado no conforto do meu sofá, a ler esta passagem, aquilo que me ocorreu foi estranheza. Porque é que Davi teve sabedoria para poupar Simei, imediatamente antes, mas não teve a sabedoria ou o discernimento, a capacidade de ir atrás deste problema para apurar a verdade? Porque a verdade é que Davi foi enganado. Davi, nesta situação, passaram-lhe a perna. Davi foi enganado por Ziba e por causa disso, Mefibosete injustamente perdeu metade dos seus bens. Haverão sempre aqueles à nossa volta que nos tentarão passar a perna. Eventualmente nós teremos algum Ziba na nossa vida. Alguém que de alguma forma nos quer enganar por algum motivo. E estou a assumir que nós não somos nenhum Ziba na vida de ninguém. Espero que não seja esse o caso. Mas nós teremos que ter sempre sabedoria para caminhar com o mínimo de erros possível. De qualquer forma, a resposta de Mefibosete, no versículo 30, é de alguém que se coloca acima de tudo isto. Disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz para a sua casa. Mefibosete fica sem metade dos seus bens, mas o que era realmente importante para ele era o regresso de Davi. E nem assim, como Mefibosete manifestar que isto era o mais importante, Davi foi à procura de resolver a questão, ou à procura de qual seria a verdade no meio desta questão, no meio desta situação. Davi foi enganado e Mefibosete foi injustiçado nesta questão. Depois nós temos a última personagem desta passagem, Barzilai. Barzilai sustentou Davi quando este fugiu por causa de Absalão, e agora quando Davi regressa, Barzilai acompanha-o até um pouco além do Jordão, conforme lemos no versículo 36. Barzilai é também descrito como muito rico, no verso 32, mas já algo idoso, da idade de 80 anos. Eu não estou a chamar velho a ninguém, é aquilo que diz na palavra de Deus. Ou seja, o que parece é que Barzilai não tinha nada a ganhar em se associar a Davi. Antes, pelo contrário. Barzilai teria muito a perder, principalmente quando ele recebeu Davi, quando ele fugiu pela revolta de Absalão. Então nós vemos aqui alguém que ajuda Davi somente por ajudar. Alguém que, usando uma expressão mais corrente, só procurou fazer aquilo que era certo. Só procurou fazer aquilo que era correto e nada mais do que isso. Davi oferece a Barzilai um lugar na corte, que era algo que tinha muito valor, mas Barzilai rejeita isso completamente. Então Davi acaba por levar consigo Quimã, que possivelmente seria talvez um dos filhos de Barzilai. Ainda em 1 de Reis, capítulo 2, verso 7, no meio das recomendações de Davi para Absalão, para Salomão, Davi recomenda que haja especial benevolência para com os filhos de Barzilai. Nesta parte da passagem, olhando a todo o capítulo, nós ficamos claramente com a ideia de que Barzilai é a melhor pessoa que aparece aqui.
Barzilai é aquele que se chega a Davi somente porque sim, não procura nenhum lucro da parte disso. Há alguém que somente procura fazer aquilo que era correto. Ele não traiu Davi numa primeira fase, não o abandonou, não o enganou, segue-o genuinamente e não espera obter daí nenhuma espécie de lucro. A forma como nós estamos e lidamos uns com os outros deve ser igual. Nós devemos nos relacionar uns com os outros porque sim e não porque queremos obter daí alguma espécie de lucro, algum tipo de lucro. É também um bom exemplo de como nós devemos seguir a Jesus por quem Ele é e não por lucro. Aliás, Jesus já nos deu tudo aquilo que nós precisávamos. Jesus já se chegou à frente. Jesus já pagou tudo aquilo e já dá uma salvação que é gratuita. Então nós devemos seguir a Jesus por quem Ele é e não seguir a Jesus à espera de termos daí algum lucro. Depois, quando Davi regressa à casa, as coisas não ficam logo automaticamente resolvidas. Nos versículos 41 a 43, nós vemos que há alguma confusão por causa da forma como Judá assumiu a posição mais proeminente no regresso de Davi. Absalão estava morto, a rebelião tinha terminado. No entanto, a forma como termina o capítulo 19 indica que os problemas não terminaram. Aliás, os problemas continuam e assim que chegarem ao início do capítulo 20 vão perceber isso mesmo. Em boa verdade, Davi, um homem segundo o coração de Deus, falhou com a sua família. Ele não foi o marido, não foi o pai que devia ter sido, e isso causou sérios problemas no reino. Tudo aquilo que era o seu núcleo mais forte estava completamente fragmentado, e então teve vários problemas em todo o resto por causa por causa disso. Então, em resumo e conclusão, nós vimos 2 Samuel 19 e vimos o regresso do rei. Nós começamos por ver um pai desolado que é chamado à realidade de uma forma muito dura por Joabe, que é assim um bocado o herói improvável no meio desta história. Nós vemos Davi a poupar a vida a Simei para evitar males maiores. Vemos também a injustiça da decisão em torno de Mefibosete e de Ziba. Davi esteve muito mal com esta sua decisão. Vemos Barzilai a dar um exemplo de como seguir o rei. No final vemos que tudo isto ajuda e que as coisas evoluem num bom sentido, mas ainda assim os problemas não estão todos resolvidos. Na verdade, todos somos pessoas, todos estamos rodeados de outras pessoas e todos temos os nossos problemas, todos temos as nossas virtudes, todos fazemos coisas boas, todos fazemos coisas más, mais boas do que más, esperamos todos por cada um de nós, mas tudo isto faz parte do que é viver uns com os outros. Todos nós recebemos conselhos, todos nós damos conselhos. Então que nós saibamos ser duros quando tem que ser, saibamos aceitar uma palavra dura quando tem que ser, quando alguém tem a coragem de nos dar também, nos puxar as orelhas de uma forma talvez mais agressiva, mas que é aquilo que nós necessitamos de ouvir. Que nós procuremos ser sábios e justos e que não tenhamos segundas intenções quando nos relacionamos uns com os outros e em particular quando nos relacionamos com o Senhor. Que aprendamos com os erros e com as virtudes de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que é muito fácil nós encontrarmos falhas muito graves no seu caráter, falhas muito graves que ele foi cometendo ao longo da sua vida. Também a Bíblia não poupa de forma nenhuma Davi. A Bíblia conta a história exatamente como ela é, e então aquilo que Davi fez de mal está muito patente, nós conseguimos ver isso muito bem. Mas está aqui para ser um exemplo também para nós, como o homem segundo o coração de Deus se espalhou ao comprido também muitas vezes. Então que saibamos aprender também com isso. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado, Senhor, pela possibilidade, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e de meditarmos nela, Senhor. Obrigado pela história de Davi, obrigado por o exemplo que deixas neste grande rei. Ajuda-nos, Senhor, a seguir as suas virtudes, a repetir aquilo que Ele fez de coisas boas, mas a afastarmos, Senhor, dos erros que Ele cometeu. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uns conselheiros como Joabe foi, que possamos dizer palavras duras quando elas são necessárias, que possamos ouvir palavras duras quando elas são necessárias de ouvir, que possamos seguir aquilo que é necessário fazer, que possamos seguir-te, Senhor, acima de todas as coisas, por quem Tu és e não por nenhuma espécie de lucro, não por nenhuma espécie de outra coisa, e que possamos ter sabedoria nas decisões que tomamos no nosso dia-a-dia.
Sê connosco em todas as coisas, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.